Muito bom estarmos juntos novamente nessa data especial de 19 de outubro de 2023. Muito bem, os feriados de outubro foram embora, agora temos que aguardar os de novembro. Finados, Independência do Brasil, 9 fora 0, raiz quadrada elevado ao cubo. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria muito grande, mais uma vez juntos, em mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. É o encontro 142, o livro é Reencontro com a Vida, para quem está chegando agora, está aqui o livro na minha frente, e o tema de hoje é o capítulo 18, que são sessões espíritas mediúnicas. A última semana eu gravei com a Mirinha, porque a Verônica estava impedida de participar. Hoje está ao contrário. Eu estou gravando com a Verônica porque é a Mirinha que está viajando. Tá bom? Então, vamos que vamos, que vamos, que vamos. Verônica, você, por gentileza, as suas palavras iniciais para o grupo aí, e você pode fazer a leitura da lição, por gentileza. Boa noite a todos, queridos internautas. Vamos nós para mais uma etapa do nosso encontro com Manuel Filomeno de Miranda. A mensagem de hoje é de número 142 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Procure interessar-se pelas crianças que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares? Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi um dia uma criança pura e inocente, como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho, e terá preparado um futuro feliz para a humanidade. Muito bem. Amigo e mestre Jesus, espíritos benfeitores que nos ajudam e protegem. Mais uma quinta-feira, e aqui estamos com esse grupo de internautas amigos que têm participado das nossas experiências. Abençoe a Verônica, a mim, a todos os participantes que estão aqui nessa data em que está sendo apresentado pela primeira vez, assim como aqueles que venham assistir a posteriori. Cada lar, cada pessoa, onde estiver, receba as tuas bênçãos e sejam envolvidos em vibrações superiores. Orando em favor do Divaldo, do Filomeno, da equipe da Mansão do Caminho, da equipe da FEAC, de todas as casas espíritas do Brasil e do planeta Terra, iniciamos neste momento este encontro fraterno. Que assim seja. A semana passada, Verônica, eu já avisei, a Mirinha estava aí, que o Matheus disse que quem quisesse poderia colocar sua água para fluidificar, que as equipes espirituais estão atuando magneticamente, fluidicamente, e pode ser este, como tem sido para nós três, mais um culto do Evangelho no lar semanal. Então, vamos que vamos trabalharmos, trabalharmos, trabalharmos. E se alguém Muito tiver dificuldade, né, Ivone Falcone, entra lá no recursos.com, que tem aquele livreto do culto do é, Evangelho no Lar, né? Ajuda, se alguém tiver dificuldade. recursos.feac.org. Tem Org, lá o isso. livreto, você pode baixar gratuito, pode espalhar à vontade, porque é liberado para quem quiser essa experiência. Bom, Não tem para Verônica não ter e desculpa, eu, né? hein? Para não ter desculpa dizer que não sabe fazer o culto. Verônica e eu estamos aqui nessa experiência e já temos um percurso de reunião mediúnica. Você está há quantos anos na reunião mediúnica, Verônica? Você Ah, começou na terça-feira, não foi? foi. Deve ter uns quase 20 anos, se não tem isso. Você ficou quanto tempo na terça-feira? Bastante tempo, para depois ir Depois para foi quinta. para a reunião mediúnica de quinta-feira. Nós temos Isso 2 mesmo. noites na FEAC que são dedicadas à mediunidade. Bom, eu estou com 69 anos. Eu não. Minha certidão de nascimento está com 69 anos. Eu estou um gato, um broto. Né? Cuidado, todo broto dá galho. Eu li isso na traseira de um caminhão, viajando com meu pai, lá na década de 70. Mas é,
eu comecei nas reuniões mediúnicas com 14 anos, 13 para 14 anos. Primeiro na Cabana Espírita Abel Gomes, em Astolfo Dutra, e logo em seguida fui para o Davi Paz dos Santos, uma outra instituição de Astolfo Dutra. Não é Davi Pai de Santo, não, Davi Paz, P-A-R-S. Que um dia eu falei assim, eu comecei mediunidade na Cabana Abel Gomes, no Davi Paz dos Santos e depois na Fazenda Paraupeba. Uai, Falcone, você já foi pai de santo? Eu falei, não, meu filho, não é pai de santo. Não confunda as coisas, não mistura a conversa, não. E, então, eu estou aí com cerca de 54 para 55 anos de experiências em reuniões mediúnicas, não só em Astolfo Dutra, Juiz de Fora, mas no Rio de Janeiro, no período que eu morei em São Paulo, e por esse Brasil, esse mundão de Deus afora. Sempre que há oportunidade, nós estamos aprendendo, porque ninguém é médium desenvolvido. Não, estamos sempre num processo de desenvolvimento. E o Manuel Filomeno de Miranda começa dizendo o seguinte: enquanto as atividades mediúnicas da noite de 21 de novembro de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, prosseguiam no atendimento aos desencarnados em sofrimento, o guia espiritual escreveu a página abaixo. E aí ele começa. Verônica, vamos fazer igual eu fiz com a Mirinha? A gente vai Sim. lendo e conversando, e nós temos que ficar de olho aí para que fique no tamanho, no formato que nós desejamos. Uhum. Pode começar. Ele começa então dizendo sobre as reuniões experimentais ou fenomênicas do Espiritismo, que tem por meta essencial o estudo da imortalidade do espírito e da sua comunicabilidade, do qual surgem as bases seguras para a crença racional em torno da pré-existência e da sobrevivência do ser, as manifestações biológicas da existência física. Lembrando que lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, Allan Kardec vai trazer para a gente, minuciosamente, uma divisão das reuniões mediúnicas. E ele fala que existem aquelas que são frívolas, aquelas que são experimentais, que são essas aqui que o Filomeno está se referindo, e as instrutivas também. Só para lembrar, né, Falcone? Quem quiser olhar lá, aprofundar mais um pouquinho sobre isso aí. Ler o Livro dos Médiuns não é só para quem é médium, para quem frequenta reunião mediúnica, não. Ele é uma metodologia que a Kardec coloca. Não existe livro similar no planeta Terra. Não existe livro similar no planeta Terra. Ele mostra como organizar numa instituição espírita, com base no Livro dos Espíritos e nas obras básicas, como organizar uma instituição. Inclusive, no final do livro tem lá o Tem, estatuto da Sociedade Espírita verdade. Portuguesa. Kardec é muito metódico, muito escalonado no serviço que ele faz. É isso mesmo. Então, vale a pena ler. Aí Pode ele continua continuar. falando que Deu, programadas por deu uns investigadores. dois, três parágrafos, depois a gente vai conversando. Tá. Aí ele diz que programadas por investigadores conscientes e responsáveis, enseja o intercâmbio espiritual que permite os diálogos, os estudos e pesquisas compatíveis com a estrutura de quem se reveste. Lembrando, então, que quando Kardec elabora o Livro dos Médiuns, a doutrina espírita estava ainda no processo de iniciação. Então, era necessário esses esclarecimentos a respeito dos tipos de reuniões mediúnicas e o objetivo pelo qual cada uma delas se destina. Então, esses investigadores, sendo pessoas responsáveis, não estavam ali para brincadeira, e queriam entender desse intercâmbio espiritual, inclusive ele, porque ele foi, né, na curiosidade primeiro, e depois foi como um investigador, procurando saber as causas daquilo tudo que estava acontecendo ali. E esses diálogos, esses estudos e essas pesquisas deram todo o arcabouço, a estrutura necessária para o desenvolvimento da doutrina espírita no que se refere aos fenômenos mediúnicos. Então, são todas essas reuniões dignas de consideração e de apoio, e são responsáveis pelo trabalho de contribuir com fatos que vão comprovar a supervivência à morte. Achei interessante ele usar esse termo supervivência, porque normalmente a gente usa sobrevivência, né? É, Supervivência à morte e da realidade da vida antes do berço.
no mundo causal onde se origina, porque é através desse intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual que nós vamos tomar conhecimento da continuidade da existência, da preparação, programação reencarnatória, daquilo que o espírito carrega com ele de bagagem, que ele agrega numa última encarnação, como que ele retorna para o mundo espiritual. Então, tudo isso, esse mistério até então, tido como sobrenatural, Kardec então vai desmistificar através dessas reuniões e dessas informações. Dessa forma, nós vamos ver que todo o trabalho é estruturado, objetivando o quê? A pessoa saber como preparar a equipe, como preparar o ambiente, o local onde vai ser realizado, o tipo de iluminação. Naquela época não tinha energia elétrica, era tudo com lampião. E depois a metodologia para início, meio e fim. Início, meio e fim. É um trabalho, como eu disse, metódico. Todo esse trabalho objetivo é isso. No que concerne, porém, às reuniões espíritas mediúnicas, defrontamos compromissos bastante diferenciados no que diz respeito à investigação pura e simples. A maioria dos centros espíritas hoje saiu da frequência da investigação. Kardec já fez, já colocou no céu e no inferno, lá atrás, a segunda parte dele, toda comunicações, desde espíritos frívolos a espíritos doentes, espíritos X, Y, Z, tudo muito bem explicado. E nós já passamos dessa parte. Será que existe espírito? Será que não existe? Será que sou eu? Será? Temos todo, pelo menos na FEAC, temos um curso de 6 a 8 meses, em que as pessoas vão avançando, avançando, começam a frequentar a reunião mediúnica. Kardec fala, primeiro pega o médium e busque colocar ele na doutrina espírita, para depois levar ele para a reunião mediúnica. Esse aqui é o que acontece. No que concerne... Espera aí. Programadas agora. Desculpa, eu garrei aqui. Programadas pela espiritualidade, são constituídas, então, as reuniões espíritas com Jesus por um grupo de pessoas sérias, assíduas e conscientes do seu significado, comprometidas com a ação da caridade em forma da terapêutica eficiente para os desencarnados em aflição. Esse parágrafo aí dá um seminário. Eu disse a semana passada com a Mirinha que teve um parágrafo lá que dá um seminário grande. Isso aqui também dá. Olha só, constituída por um grupo de pessoas sérias. Ninguém está ali para... não tem nada que fazer em casa, eu vou na reunião do centro hoje. Não é assim, pessoas sérias. Assíduas. Não é ir quando quer, é compromisso. O centro espírita precisa, entre aspas, ser visto como uma empresa. Se você tem professora, por exemplo, tem dia que trabalha de manhã, tem dia que trabalha à tarde, tem dia que trabalha à noite na escola, mas ela tem o compromisso de ser assídua, chegar e tudo mais e participar. Então, sérias, assíduas e conscientes do seu significado. Então, não é uma reunião aberta a curiosos. Pode receber visitantes? Pode, em caráter especial. Mas a pessoa vem como visitante. E comprometidas com a ação da caridade. A primeira revelação, Moisés, a lei. A segunda revelação, Jesus, o amor. A terceira revelação, a verdade através da caridade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que leva ao epíteto, fora da caridade, não há salvação. Então, nós estamos vendo que é um grupo que se preparou na teoria, depois foi desenvolvendo na prática, na evolução. Os mais novos que estão chegando vão aprendendo com os mais velhos. A gente vai tirando os cacuetes, né? Tirando as escamas, como se diz, lapidando a pedra bruta, e dessa forma a criatura vai fluindo a mediunidade, como alguém que entra num coral para poder cantar, como alguém que entra numa escola de música para aprender um instrumento, como alguém que entra numa profissão de marceneiro, de mecânico, de pedreiro. No princípio, a lida com as ferramentas, fica, nossa, é tanta coisa, eu vou parar. Não, persevera um pouco mais e você vai encontrar isso tranquilamente.
Os espíritos encarregados de executar o labor são os que estabelecem as diretrizes de segurança e roteiros para a ação durante o empreendimento especializado. Falcone, tem perigo de uma pessoa receber um espírito e o espírito cruzar os braços e falar: não vou sair do médium. Não tem perigo. Sabe por quê? Porque ele não está dentro do médium. Olha só, a água está dentro dessa garrafa. Se isso aqui fosse o médium, o espírito estaria ligado psiquicamente. Ele não está dentro do médium. Não é incorporação, como se falava. Essa água está dentro da garrafa, incorporada na garrafa. O espírito se liga ao médium, mente a mente, cérebro a cérebro, perispírito a perispírito. É igual na hipnose. Aí, se eu não voltar, calma, fica tranquilo. É só o hipnotizador ficar parado sem falar nada. 1, 2, 3 minutos que a pessoa volta naturalmente. Então, é uma equipe espiritual. Os dirigentes encarnados precisam de uma preparação para a tarefa, assim como também a equipe espiritual. Quem leu as obras de André Luiz, quem leu as obras do Hermínio Miranda, quem leu as obras da Ivone do Amaral Pereira e as obras de Kardec, sem dúvida, verá que há toda uma estrutura. Tem um livro que eu recomendo muito, que é o Dimensões Espirituais da Casa Espírita, ou do Centro Espírita, da nossa conterrânea, Sueli. aqui de Juiz de Fora, Sueli Caldas Sugar. Pode continuar. Inicialmente, esses espíritos encarregados desse segurança, né, eles organizam as defesas vibratórias para o grupo e para o local onde se desenvolve, realizando atividades que se caracterizam por construções fluídicas, resistentes às invasões das entidades perversas que se comprazem em criar dificuldade para os membros encarnados. Já tivemos oportunidade de falar isso em outros encontros, de toda uma segurança, uma construção fluídica em torno da instituição como meio de proteger. Mesmo aqueles espíritos rebeldes e violentos que ali adentram e que se manifestam através de um médium, embora eles até possam não ter consciência, mas a entrada deles teve que ter uma permissão, senão eles não estariam ali. Essa confiança que é muito importante, porque os amigos espirituais já prepararam tudo e já sabem de tudo que está acontecendo. Por isso que essas defesas vibratórias já antecedem aquele momento da reunião mediúnica. E todos os espíritos que passam por esse campo magnético e conseguem entrar na instituição é porque foi permitido a eles entrar, se manifestar. E há um controle, há uma observação. Esses espíritos amigos sabem até onde eles podem ir, o que eles podem fazer. E isso é muito importante porque a gente tenha confiança naquilo que nós estamos ali desempenhando. Vamos de boa vontade, vamos preparados, mas também é muito importante confiar na equipe encarnada e na equipe desencarnada. Você chega na Des... porta de um hospital, você diz assim: eu quero acompanhar uma cirurgia. O diretor do hospital deixa? A pessoal da recepção deixa? Não. Você chega na porta de um quartel da polícia, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, e fala assim: eu quero ver o treinamento lá dentro. Eles deixam ou não? Se você agendar, né, previamente marcar, você pode até receber um crachá de convidado, não sei o quê, ser orientado por uma pessoa da casa que te explique as dependências do hospital, da instituição militar, seja do que for, você pode participar. Não é proibido. Tá? Eu tenho um médico amigo nosso aqui de Juiz de Fora, inclusive frequenta a FEAC, ele não aceita pai na sala de parto de jeito nenhum. Por quê? Já passou por tanto aperto, ele está cirurgiando a mulher, fazendo uma cesárea, o marido está perto, buf, cai, desmaia. Não tem preparo psicológico nenhum para a sala de cirurgia, para nada, 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 nada. Então ele diz assim, ó, quando a gestante procura ele já avisa. O seu marido quer participar do parto? Quer. Procura outro profissional. Por quê? Para evitar constrangimentos que ele já teve. Não é isso? Agora, se é um médico, alguém da área de saúde, alguém com condições preparadas para isso, por isso que a equipe mediúnica, uma sala de reunião mediúnica bem organizada, tem que ter esses cuidados. Não é, não é
os participantes não são melhores do que ninguém, não é a tarefa mais importante da casa espírita, nada, nada disso. Para não ter o endeusamento, né, Verônica? É isso aí. A questão Então, de essas asepsia, entidades. né? De Se há cuidado. isso no plano físico, há isso no plano espiritual, muito mais. Oh, é. Pode seguir. Agora, esse parágrafo aí nós vamos ter que explicar, né? Porque destacados especialistas para o programa de comunicações, dia antes da execução, então, os espíritos desencarnados, antecedendo a reunião mediúnica, eles já vão organizar todo aquele trabalho e vão selecionar os espíritos que vão se comunicar e até por quais médios que aquela comunicação vai acontecer. E isso, essa eleição ou essa escolha é feito de acordo com afinidades fluídicas através dos campos vibratórios do espírito comunicante e do médium, para que possa acontecer esse fenômeno mediúnico. Agora, como é que acontece isso, Falcone, essa aproximação? Os espíritos que trazem, né? Vamos ter. Tudo depende do padrão vibratório. Tá? O que que acontece? Vamos pegar o exemplo do aluno. Aluno do primeiro ano do estudo fundamental. Terá matérias, disciplinas, conteúdos de acordo com aquilo. Passou para o segundo grau, tem outro nível. Terceiro grau, são 8 ou 9 anos. 8, né? 9, 9 anos. 9. Então, em cada um destes degraus, tem um padrão vibratório de conteúdo didático. Tem matemática em todos os 9 anos. Tem língua portuguesa em todos os 9 anos. Tem história e geografia em todos esses 9 anos. Mas cada um num nível, num padrão vibratório que vai crescendo, vai ampliando. Então, se tivermos numa festinha lá do colégio, se tivermos que convidar alguém para ir na frente fazer uma leitura, se for uma leitura simples, pode dar para uma criança do segundo, do terceiro ano, fundo fundamental. Mas se for uma leitura com palavras mais complexas, com um português mais é, específico, é preferível chamar alguém do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, porque a criança pode gaguejar ou não saber dar o tom adequado, a pontuação Uhum. a isso ou aquilo. Da mesma forma, esse padrão é vibratório. Pode, numa reunião, a Verônica está num padrão vibratório muito melhor do que o do Falcone. Ela vai ter condição de dar passividade a espíritos mais complexos. O Falcone está cansado, está fragilizado com a gripe, teve algum problema emocional. Na próxima reunião, a Verônica pode vir com ela agora, com achaque, com a TPM, está num período de desgaste, mudança hormonal, ou também teve uma contrariedade. Agora, semana que vem, não. A Verônica baixou o padrão vibratório, não é baixar o padrão moral. Entenda bem, padrão moral é uma coisa. O padrão moral da Verônica e do Falcone precisam estar altos, de médio para cima. Agora, nós podemos sofrer essas alterações orgânicas, emocionais, afetivas, que acontecem com qualquer ser humano. É E isso verdade. vai influenciar. Então, os amigos espirituais, André Luiz, no livro Os Mensageiros, não, os Missionários da Luz, ele vai falar, inclusive, de um equipamento que é colocado na sala, que se chama psicoscópio, que eles fotografam, avalizam o campo vibracional da criatura. E aí os espíritos são direcionados para quê? Para dar sintonia. Senão, o espírito vem numa frequência de dedos abertos. Chega aqui, encontra um médium de dedos, padrão de dedos fechado, não dá plug, não dá conexão. Vai você? Quando se trata. Quando se trata de ocorrências especiais, comunicação de suicidas, de homicidas, de obsessores e de criminosos cruéis, são esses espíritos conduzidos horas antes, às vezes com mais de um dia, a fim de serem criados condicionamentos psíquicos que propiciem a diminuição de suas cargas de energia deletéria. De forma que, durante a psicofonia, que é o fenômeno de comunicação através do médium de psicofonia, antigamente chamado de incorporação,
o médium seja poupado do desgaste excessivo e o visitante seja automaticamente beneficiado, tendo diluídas as construções mentais perturbadoras, assimilando as informações que lhes são oferecidas. Ao mesmo tempo, o conjunto vibratório opera no necessitado de orientação, benefícios imediatos que o libertam das fixações, dos lugares de onde procede, abrindo-lhe a consciência para o êxito da incorporação saudável. Vamos voltar para o exemplo do hospital? A Mirinha vai fazer uma cirurgia de amígdala, um apêndice, uma coisa mais superficial, não é uma de gravidade. Ela pode chegar no hospital de manhã, passa pela preparação, à tarde é cirurgiada. Não, a Mirinha vai passar por uma cirurgia de tórax aberto. Interna 2, 3 dias antes. Fazem uma série de exames, prepara tudo direitinho, prepara até o psiquismo da Mirinha para poder passar por aquela situação. Dá para entender? Você vai fazer uma viagem de avião, Rio-São Paulo, bate e volta. Pega o avião, vai cedo para São Paulo, resolve os assuntos lá na empresa, ou compra o que precisa e volta à noite. Você precisa levar a mala? Não. Você vai com a mesma roupa, você vai Rapidinho. e volta. Agora, você vai para São Paulo, fica uma semana lá fazendo um curso, um congresso, não sei o quê, e volta. Agora a mala vai. Deu para Agora, entender? alguém pode pensar, né, Falcone, que por ter essa ligação do espírito com o médium alguns dias antes, que isso pode prejudicar o médium. Mas não. É apenas Mesmo que ele sinta desconforto. facilitar a sintonia. Concomitantemente, as operações que aplicam a bioenergia, o passe, e saturam o perispírito com outras moléculas de força, constituem uma terapia significativa e imediata, que o ajudará a recompor-se interiormente, ao tempo em que passa a considerar como de urgência o impositivo da autoiluminação. Por sua vez, cada médium responsável e consciente do trabalho que lhe diz respeito, faz-se maleável às comunicações. Por quê? Porque, sintonizado com a equipe espiritual, eles intuem-lhe a maneira como comportar-se, superando conflitos íntimos, ideias perturbadoras, hábitos mórbidos que lhe constituem verdadeiros tormentos. Vamos ter um exemplo que o médium tem problemas na área X e o espírito que vai comunicar traz problemas na área X. Fogo com fogo, duro com duro não faz bom muro. Então, aquilo vem pelo médium, porque vai beneficiar ao espírito com a mesma situação que ele já enfrentou ou está enfrentando, e vai ajudá-lo também a alavancar, melhorar-se. Mediunidade é dar com a mão direita sem que a esquerda venha saber. É um trabalho gratuito, voluntário. Nada diferente disso. Pode seguir. Nessa última reunião aconteceu um caso assim, de um espírito que estava agoniado, que estava preso no elevador, e quando acabou a reunião, o médium disse que tem muito medo de elevador. Eu falei, olha a veracidade que passou aquilo ali, né? A maneira como ele expressou, eu falei, ajuda veio para ambos. Acaso, Né? acaso, é o acaso da sintonia. Da sintonia, para tirar proveito para os dois, né, Falcone? O pessoal lá em cima não dá bobeira, não. Ajudou tanto o médico quanto ajudou o espírito. Então, tornando-se dúcteis que são direcionados à inspiração inicial do desencarnado e deixando-se conectar psiquicamente, o intermediário assimila a personalidade, o pensamento e sentimentos daquele que dele necessita, desse modo auxiliando para a desincumbência da tarefa. É muito bonito isso, por quê? Porque nessa vibração, nessa sintonia e na emoção que o espírito passa, as suas aflições, e que ele recebe aquele choque anímico, ele sai dali melhor. É claro que ele não vai resolver todas as suas situações Não é conflitantes, mágica. não é mágica, mas já é um ponto de partida para se sentir confiante para melhorar. Então, aquele momento ali da comunicação, o médico está auxiliando o espírito para que ele possa ter as suas aflições um pouco atenuadas, diminuídas, ou pelo menos uma
perspectiva de que algo melhor no futuro vem ali. E isso é muito bom. E quando termina aquela comunicação, o médium saber que pôde contribuir para isso e aprender com a experiência do espírito, todo mundo sai ganhando. Não raro, a programação espiritual estabelece como transcorrerão as comunicações, quais as providências tomadas para ser evitados transtornos e perturbações. No entanto, especialistas em contribuição magnética encontram-se apostos para interferir caso haja distúrbios ou agressividade desnecessária daqueles que se comprazem no mal e se elegem como vingadores e contumazes inimigos do progresso e da paz. Se tem uma programação prévia, se já se sabe os espíritos que virão ali na reunião, mesmo assim ainda podem ocorrer distúrbios agressivos exigindo essa atuação dos especialistas em magnetismo? Pode, pode. Por muito educado que seja a sua menina de 5, 10 anos, na hora da festa, ela pode pegar uma birra. Por muito educado que seja o seu marido no trânsito, se o motorista passar e dar uma fechada nele, ele pode acelerar e querer correr atrás do cara e dar um pega nele. Então, são seres humanos. Mamãe desencarnou, virou santa, minha mãe era uma santa. Não era, não. Tinha um monte de qualidades e virtudes, mas também tinha os seus desafios e limitações pessoais. Então, os espíritos são preparados. Meu tio Miguel marcou uma cirurgia de vesícula em Cataguases. Fugiu do hospital. Meu pai estava com um procedimento cirúrgico marcado. Fugiu do hospital de camisola. Aquele camisolão. Ninguém viu ele passar, ele deu nó na turma da Santa Casa de Cataguases, saiu, entrou no ônibus, falou com o motorista, não tem dinheiro, te paga em Astolfo Dutra. Aí o motorista falou com eles, mas que roupa que é essa? Estou fugindo do hospital, vou lá para os fundos. Foi lá para o fundo do ônibus. Meu Deus. Olha só que situação. Então, eu te pergunto, estava programado? Não. Se o hospital tivesse uma vigilância melhor, na hora que o tio Miguel saísse do quarto, alguém barrava. Onde você vai? É. Se o hospital tivesse uma portaria mais atenciosa, na hora que passasse um doente de dentro do hospital para a porta, saindo com aquela roupa de internação, alguém cercava ele. Então, na reunião mediúnica, o espírito pode vir, mas também sendo mexido os seus sentimentos, a sua história, ele pode tomar atitudes, mas há uma contenção magnética. Por isso é que nós temos 3, 4 tipos de mediunidades ostensivas na reunião mediúnica. O médium de psicofonia é o que dá passividade ao espírito. O médium de esclarecimento é o que conversa com o espírito. O médium dirigente é o diretor da reunião. E a equipe de sustentação, que somos todos. Eu estou dando passividade. A Verônica, o Luiz Eduardo, a, a Ângela estão vibrando pelo médium, pelo espírito, pelo esclarecedor. Quer dizer, eles estão sustentando magneticamente. A equipe de paz está lá sentada, posicionada, todo mundo vibrando, mandando bioenergia, pensamentos de luz. Imagina a equipe espiritual. Quer dizer, não há risco nenhum para a saúde física, emocional ou psíquica do médium ou de qualquer pessoa que esteja participando da reunião. Instrumentos delicados de alta tecnologia são utilizados durante as manifestações mais vigorosas, de modo que sejam realizadas cirurgias nos enfermos espirituais, vitimados por autoobsessão ou halo-obsessões, ou que se tornaram portadores de implantes de células supersensíveis que os enlouquecem sob comando exterior. Então, nós temos que ter essa situação. A gente chama de chips colocados por espíritos mais avançados em termos de intelectualidade, mas sem as asas da amorosidade. E com o objetivo de telecomandar ele, né? Esse chip, esse implante é para isso. Ficar subordinado, né?
assistentes espirituais preparados para o serviço de enfermagem posterior e condução a atendimentos específicos em outros momentos, cooperam com os instrutores, com os quais trabalham em uma equipe harmônica sob o comando do mentor, responsável pela reunião mediúnica. Se no plano físico tem uma pessoa responsável como diretor da reunião, no plano espiritual também tem. Desprende-se desse modo que os membros que constituem a reunião encontram-se comprometidos com o conjunto. Eu estou cuidando da minha segurança e cuidando da segurança de todo mundo. É como uma equipe de alpinistas subir na montanha. Tem uma corda unindo um ao outro. Se um cair, todo mundo tem que agarrar na pedra, firmar o corpo. Senão sai despencando todo mundo. Não se devendo permitir situações embaraçosas, cujo efeito se refletirão no todo. Organizada a tarefa e estabelecidos os parâmetros de ação, espera-se que a equipe de colaboradores encarnados encontre-se igualmente sintonizada com a atividade, a fim de ser conseguido o êxito anelado. Vou dar um outro exemplo. 11 homens dentro de um campo. Cada um tem sua área, sua posição. O goleiro não sai do gol e vai chutar para fazer gol do outro lado. O goleiro tem uma zona que ele trabalha, uma região geográfica no campo. Os pontas de lança ficam do meio do campo para frente. Então, tem o zagueiro, fica aqui. Cada um tem uma função. E o trabalho de cada um vai refletir na participação de toda a equipe. Nada impede de um jogador que tem uma posição mais perto do gol do time dele avançar e fazer um gol lá. Nada impede. Mas quem está na defesa só vai fazer isso se vê que tem jogadores na defesa que possam cobrir a posição dele, se ele precisar de avançar ou não. Tudo um trabalho harmônico. Ninguém está competindo. Quem que é o médium principal da FEAC? Você sabe, Verônica? Eu sei. Os amigos espirituais, Mateus fala que o melhor trabalhador é aquele que dá menos trabalho. Menos trabalho. Então, na reunião dessa quinta-feira passada, quem deu menos trabalho foi o médium A. Na reunião da atrasada, quem deu menos trabalho foi o médium B. Como eu disse, isso oscila. Nada do que foi será do jeito que a gente viu há um segundo. Mediunidade também é assim. Pode continuar. Quando o médium ou o doutrinador, por motivo frívolo, isso é importante, falta ao compromisso, exige que seja modificado o roteiro estabelecido, quando isso é possível, sendo tomadas providências de urgência, certamente previstas pelos mentores, já que eles não agem por ações de improviso. Por isso que ele falou lá nos parágrafos anteriores a respeito da assiduidade, da importância que é para que essa equipe esteja em uníssono. Agora, as faltas, elas acontecem. Por isso é importante, sempre que possível, caso não possa comparecer à reunião, avisar. E que esse motivo seja realmente um motivo justificável. E não Vamos um voltar no motivo campo de frívolo. futebol? 11 jogadores. Um foi expulso. Tan, tarará, tan, tan, tan. Não pode ter... Porque se o jogador torcer o pé, tiver um achaque, um mal-estar súbito, o técnico troca. Mas Isso. não, um foi expulso. Agora são 10 contra 11. Dois foram expulsos. Ninguém é Nossa. expulso da reunião mediúnica. Mas por esse ou por aquele motivo, dois só faltaram. Nós somos, na reunião de quinta-feira, 9 médiums frequentes. Mas a maioria das vezes não estão presentes os 9. É um que falta por viagem, um por isso, outro por aquilo. Quer dizer, o dia que a equipe está de 9 é um comportamento do grupo. O dia que a equipe está com 3 ou 4 é outra dinâmica. Lembra vamos para o mundo da dança, já que eu gosto de dança e de música. Conforme se toca, se dança. Dança, é isso mesmo. Pode seguir. Então, esse conjunto de trabalho harmônico obedece a um ritmo seguro. Olha a música, olha a dança aí. Aí, Que somente os membros encarnados podem perturbar.
Por quê? Porque lá no mundo espiritual não há improviso. Mesmo quando um companheiro não aparece, eles já sabem previamente dessa ausência e já vão remanejando todas as situações. Então, Como quando há um. também, quando o cara está vindo para a reunião e não está preparado adequado, André Luiz vai colocar numa obra dele lá, agora eu não me lembro qual especificamente, que dois elementos estão vindo para a reunião alcoolizados. Eles não estão bêbados, não, mas beberam nas últimas horas e estão com aqueles vapores alcoólicos. O benfeitor espiritual é avisado, recebe a informação e designa alguns companheiros para irem ao encontro deles e criar em torno deles um campo de vibração, de modo que eles vão entrar no ambiente, vão ouvir tudo, vão receber a oportunidade dos benefícios, mas não vão contaminar o grupo com os fluidos deles. Olha só, é muito bem organizado. Se aqui Muito, na muito. Terra, para uma cirurgia, tem N preparativos, para um concerto de uma orquestra, tem N preparativos, uma formatura de alunos do curso do nível A, B ou C, tem uma série de providências. Imagina no plano espiritual. Não, Mateus fala isso desde o princípio da FEAC. E o Filomeno e outros espíritos foram colocando isso depois. Não existe improviso no mundo espiritual. Não é que eles têm conhecimento de tudo, não. Mas eles já têm uma série de conhecimentos muito além daqueles que o dirigente, que os trabalhadores encarnados conseguem. Uma preparação para lidar com esse tipo de situação, coisa que a gente não tem ainda, né? Que a gente vai muito no improviso. Aí você continua a reunião espírita? Você continua ou eu continuo? Pode ser você. A reunião espírita mediúnica, portanto, com objetivos socorristas, grife essas duas palavras aí. Objetivos socorristas. Por quê? Nós não estamos ali para convencer nenhum espírito. Nós não estamos ali para trazer o espírito para o espiritismo. Nós não estamos ali para dar puxão de orelha, para mostrar para ele que ele cometeu equívocos na última encarnação, para desmascará-lo. De jeito nenhum. Por isso é que no culto do evangelho no lar é orientado no livreto, no manual, não é hora de puxar as orelhas das pessoas. Tá vendo aí, ó? Se você não tomar jeito, ó, você vai para um brau. Tá vendo, ó? Você não está falando muito isso, fazendo aquilo. Não. Culto do evangelho no lar não é tanquinho, não é máquina de lavar roupa, não é para lavar roupa suja. É para criar harmonia. Houve uma desafinação entre eu e a Verônica. Aí nós temos aqui para o programa. Aí eu leio lá, a reunião espírita, portanto, tem objetivo socorrista. Tá vendo, Verônica? Viu aquilo que você falou comigo ontem? Aquele coice que você me deu? Como é que você vai querer ser socorrista se com um companheiro de reunião... Olha eu lavando a roupa suja. Ninguém precisava de saber. Pensa bem. Não é que não pode, tem que esconder os erros da gente, não. Mas aqui, esse programa, não é para lavar Não é roupa para suja. isso. Aqui é para abrir a nossa mente e cada um lavar a sua roupa suja. Mas não é para eu apontar para a Verônica que ela está fumando demais, para ela apontar para mim que eu estou reclamando demais. Eu é que tenho que cair na real, porque ninguém muda ninguém. Então, se não existe no plano físico tentativa de proselitismo religioso para trazer um parente nosso, a ver se você faz fulano virar espírita. Eu digo, nem eu consegui virar 100% ainda, eu estou revirando, minha filha, fazendo das tripas coração, como dizia a avó Chica. Nós não vamos chegar aqui, meu irmão, você está num centro espírita, porque Allan Kardec nasceu no dia tal, lançou o livro no dia tal, não sei o quê. Que isso? Que isso? Mas tem companheiros que ainda fazem assim, por quê? Por falta de estudo, discernimento. Vamos lá? A reunião espírita mediúnica, portanto, com objetivos socorristas,
obedece a um processo de delineamento equilibrado, para que, concluído o tempo que lhe é reservado, uai, Falcone, tem um tempo específico? Tem. Tem. Ah, vamos fazer uma reunião mediúnica, juntar 10, 15, 20 companheiros para fazer uma reunião mediúnica de meia hora. Mas também não vamos fazer uma reunião mediúnica de 3, 4, 5 horas. O recomendado é em torno de 60 a 90 minutos. 90. Por necessidade, em caráter especial, pode chegar até 120 minutos. Mas o ideal é 60 a 90 minutos. Uma sinfonia, a nona sinfonia de Beethoven, demora para ser executada, necessita para ser executada de músicos com recursos, conhecimentos próprios e de um tempo maior, 30, 40, 50 minutos. Agora, nada do que foi será, com 3 minutos a gente canta a música. Com 3 minutos a gente canta a música. Então, vamos lá. A reunião espírita mediúnica, portanto, com objetivos socorristas, obedece a um processo de delineamento equilibrado para que, concluído o tempo que lhe é reservado, distenda-se os socorros além da esfera física, com a presença ou não dos participantes parcialmente desdobrados pelo sono fisiológico. Mateus fala no final da reunião: até daqui a pouco. Vão para casa, evitem a televisão, cuidado com o celular. Daqui a pouco nós voltamos para continuar o O trabalho trabalho continua, né? da madrugada. Pode continuar, Verônica. A sessão mediúnica série responsável é o Laboratório Espírita para atividades psicoterapêuticas aos transeuntes de ambos os planos da vida, que nós falamos também, né? A ajuda é do lado pessoal do lado de lá e do lado de cá, contribuindo eficazmente para o equilíbrio e a saúde total dos espíritos. E na aludida organização, prevê-se a mensagem do nobre amigo espiritual dirigente que culmina o empreendimento, deixando a luz do consolo e da esperança nas mentes e nos corações afervorados. Então, tendo a possibilidade de um amigo espiritual vir dar algumas orientações, algumas coordenadas que venham nos auxiliar, esse momento também acontece. Então, desse modo, o elevado mistério socorrista, ó, de novo ele falando em socorrista, tá vendo? Ele frisa bastante esse objetivo. Constitui expressiva experiência de caridade, em razão do anonimato daquele que vem rogar ajuda e da generosidade de quem oferece. Outra coisa muito importante, o Espírito não chega lá falando, né? Eu sou fulano de tal, CPF tal, carteira de identidade tal. Não, porque isso não é importante, isso não interessa. O Nem, interesse. nem eu estou ligada a fulano de tal, eu sou o obsessor de ciclana, eu sou... Não é isso, não. Que muita gente pode achar, será que fala o meu nome na reunião? Será que é algum espírito que está comigo está falando? Não tem nada disso, é anonimato mesmo. E nós também não perguntamos, né, Falcone? Que não tem que perguntar, você não tem que questionar isso. É essa frase que ele vai falar aqui no final. Daquele que vem rogar ajuda e da generosidade de quem oferece, conforme recomendava Jesus. O que Jesus falava? Dá com a mão direita sem que a esquerda tome conhecimento. Então não é importante saber quem é. O importante é saber qual é a situação, qual é a solução para aquela situação problemática e dar os instrumentos necessários para ajudar aquele espírito. Eu Então te é muito bom trabalhar na reunião mediúnica. uma tarefa extraordinária, mas de Extraordinária. dedicação, pontualidade, Sim, disciplina e preparação constante. Preparação constante. É como é como um trabalho de olhai, orai e vigiai. É necessário muito. Temos que ser santos? Não, mas precisamos nos santificar. Temos que ter santidade? Não, mas precisamos de ter sanidade. Tira o T e coloca o N. Não é santidade, é sanidade. Aí, tudo bem. Pega uma Alice, coloca numa reunião mediúnica. Ela vai ficar rabiscando papel, vai perguntar, vai demorar? Que hora que termina? Pega uma pessoa que está com um distúrbio psíquico, uma depressão, uma ansiedade, tudo que acontecer na reunião mediúnica vai achar isso é comigo, eu sabia que a coisa está feia, não é nada com você, minha filha, são
criaturas. Tem gente que o avião cai, ela fala assim: eu sabia, a culpa é minha, que eu orei menos. Não, o avião caiu por outras situações, por outras questões. Então, é aprendizado o tempo todo. O tempo todo. É bom? A Verônica falou que é bom. É ótimo. É, sim. Né? Uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui, Verônica, sendo entrevistado pela Yasmin Madeira, lá na TV Nova Luz, ela perguntou: Falcone, se você tivesse mérito para pedir alguma coisa para a próxima reunião, para a próxima reunião, para a próxima reencarnação, o que que você pediria? Disse ela: se eu tiver mérito, eu peço para voltar espírita e médium. Ela disse: por quê? Primeiro, para continuar meus estudos, porque eu sei que nessa encarnação ainda vou desencarnar muito ignorante de pontos básicos, basilares. E segundo, porque você também é médium, eu disse para ela, esse entrosamento com o mundo espiritual é uma dinâmica extraordinária. É uma dinâmica, é uma oportunidade, não nos faz criaturas extraordinárias, não nos faz criaturas diferentes, mas é uma oportunidade extraordinária, uma oportunidade diferente. Muito bem, Ó, capítulo de semana que vem nós precisamos da Mirinha, porque vai hoje. falar de casamento Ela está querendo casar. com o Você Filomeno. está querendo casar com o Filomeno, você pensa bem, não pode, não, mas não vamos colocar ela, não. Vai dar uma confusão, ela vai pedir ele em casamento. De jeito nenhum, ela é muito atrevida. Ok? Fica aí, então, o nosso estudo de hoje. A semana que vem nós temos ali o nosso encontro 143, dia 26 de outubro, no horário de sempre. O tema será Esponsalício Espiritual. Agradecemos a sua presença, a sua participação. Rogamos que as bênçãos desse Deus de amor te envolva, te cubra de bênçãos nos seus propósitos, nas suas metas, nos seus projetos de mudança para melhor, assim como a todos nós que estamos envolvidos e comprometidos com a causa do Cristo. Verônica, eu fiz a prece de abertura. Você faz a prece de encerramento? A Verônica Sim. tem mestrado e doutorado em aramaico. A menina é como diz o povo da roça, é inteligente para burro. Você já ouviu falar isso, Verônica? Fulana é inteligente. Gente, por favor. Como diz o Marco Prisco, pensa sem falar, mas não fala sem pensar, Ah, sem sem pensar. refletir, não. Então, ela vai fazer a prece em aramaico. Ela fez formação em línguas, vai fazer a Ah, prece em aramaico. Pode fazer, hoje não, pode fazer em vai, português. deixa para outro dia. É. Vamos lá, Depois do então. esponsalista, você faz isso. É. Agradecemos a Deus pela oportunidade bendita. Agradecemos aos espíritos amigos que nos auxiliam e pedimos que continuem a nos fortalecer para que possamos continuar com passos firmes e fortes no aprendizado, na ampliação do conhecimento e que, acima de tudo, possamos transformar em ações todo esse conhecimento que temos adquirido até aqui. Agradecidos estamos por essa espiritualidade que sempre nos ampara, nos auxilia e nos impulsiona, e que nós possamos, através da nossa vontade, dos nossos propósitos firmes, continuarmos a sermos fiéis trabalhadores da seara do Cristo. Que tenhamos todos uma excelente semana e que na próxima quinta-feira possamos estar juntos novamente para mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado pela sua presença, pela oportunidade de estarmos juntos. Se você colocou a água aí, já está fluidificada, pode utilizar ela com tranquilidade, está incorporada de energias abençoadas trazidas do mundo espiritual. Lembre-se de ajudar-nos a divulgar entre seus familiares, frequentadores da instituição que você participa, para que o maior número de pessoas possam se beneficiar. Se tiver perguntas, dúvidas, manda para a gente. O nosso abraço fraterno para a Mirinha, onde esteja. O nosso abraço fraterno para a Jussara e o Chaves, que nos ajudam nos bastidores a colocar esse trabalho no bem. Verônica, muito obrigado e
responsabilidade para nós na Ô, próxima reunião mediúnica. Um grande abraço.